Boa noite, meus irmãos, novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos continuar em frente na nossa exposição de Isaías. Esta semana nós completamos um ano que estamos nesta caminhada, no último dia 16, e nós estamos chegando hoje à nossa 41ª mensagem, lembrando que ela, na verdade, é o complemento da mensagem da semana passada. E durante todo esse percurso, nós temos repetido este tema de Isaías, que eu quero convidar os irmãos a lermos a uma só voz, num bonito coral. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Do capítulo 40, irmãos, até o 48, nós estamos nesta sessão onde Deus está trazendo, digamos assim, a sua autodefesa diante da desconfiança por parte do seu próprio povo. Isaías está profetizando para o futuro, para o povo que vai estar no cativeiro. E lá no cativeiro, eles vão dizer o seguinte, isso é lá o capítulo 40, versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? E aí o povo responde, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Então, nesta sessão do 40 ao 48, Deus está endereçando esta queixa e mostrando que, muito pelo contrário, de fato, ele se importa com o seu povo, mas Deus aqui e acolá também vai deixar claro que a situação que eles estão passando, isto é, o cativeiro babilônico, eles mesmos causaram sobre si. Então não dá para a gente levar uma palmada do papai e da mamãe e reclamar e dizer, você não me ama. Quando a gente já sabe as regras do jogo, desobedeceu, havaiana no traseiro. Então a gente não pode ver a disciplina de Deus em um prisma onde isso negue a justiça e o amor de Deus, mas era o que o povo estava fazendo naqueles dias. Então hoje, irmãos, nós vamos dar sequência à mensagem da semana passada. Nós fomos do versículo 1 até o versículo 21, não é isso? Nos 3 primeiros pontos, e hoje vamos seguir adiante do 22, entrando no capítulo 44, como está ali assinalado, até o versículo número 25. Isaías 43, do 22 até o versículo 5 do capítulo 44. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Vamos lá, irmãos, olhe para o lado e vê se alguém pode ou precisa acompanhar a leitura com você. Versículo 22. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição, Israel à zombaria. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. O capítulo 44, meus irmãos, começa com um mais que nos ligou ao contexto anterior, o capítulo 43, onde nós vimos, lá no capítulo anterior, Deus se apresentando como o autor da história, o responsável por tudo que acontece, inclusive com Israel.
e inclusive como responsável pelo cativeiro onde eles estavam. E ele faz isso porque a disciplina e o livramento eram ambas parte daquilo que Deus havia acordado, combinado, prometido ao seu povo. A obediência levaria sempre à bênção e ao livramento. A desobediência e a rebeldia levaria à disciplina. Por isso, eles podiam confiar este Deus fiel, que fez exatamente o que prometeu, apesar deles não gostarem, iria cuidar e iria inclusive lidar com o futuro deles, livrando o povo de Israel. Assim sendo, o nosso texto desses 2 domingos tem tido esta grande ideia, que eu quero relembrar aos irmãos, que vimos já na semana passada. A fidelidade de Deus às suas promessas é suficiente razão para a nossa esperança nele. A fidelidade de Deus às suas promessas é suficiente razão para a nossa esperança nele. Ao longo da nossa caminhada, nós temos sempre repetido, irmãos, essa expressão do currículo de Deus, não é isso? Do histórico de Deus, isto é, do longo histórico e currículo que ele tem ao longo da história humana, inclusive da história de Israel, e a minha e a sua também. Ele é o mesmo Deus que Paulo diz que se mantém fiel, ainda que nos tornemos infiéis. Ele diz isso lá em 2 Timóteo 2,13. E Paulo, eu disse semana passada, ele não fala isso, irmãos, que Deus é fiel lá de um palácio, ou lá da riqueza, ou lá da prosperidade. Muito pelo contrário, ele estava em uma prisão romana, e ainda assim ele é fiel. Ele diz, se somos infiéis, ele, Deus, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Exatamente esse é o princípio, irmãos, que Deus está falando para o seu povo. A sua liberdade e o seu cativeiro estão debaixo da minha fidelidade, e eu vou fazer aquilo que eu tenho planejado para o meu povo. Nesta linha de raciocínio, irmãos, desta grande ideia, na semana passada nós vimos nossos 3 primeiros pontos, que eu vou sobrevoar bem rapidamente, porque não temos tempo, e se você estiver curioso e não assistiu, está online à sua disposição a nossa mensagem número 40. Bem, em primeiro lugar, vimos na semana passada que a fidelidade de Deus está no cumprimento das suas promessas passadas, versículos 1 ao versículo 7. Ou seja, é exatamente este currículo de Deus no passado que deveria ser lembrado por Judá e por nós também. Eles deviam fazer, irmãos, este inventário de quantas vezes e de forma sobrenatural o Senhor havia entrado na história do seu povo, intervindo na história do seu povo e resgatado o seu povo. E eu convidei e desafiei os irmãos a fazermos a mesma coisa. Lembre da sua caminhada com Deus, lembre da sua história com Deus, quantos livramentos, quantas presenças inegáveis de Deus na sua própria história. Aí o texto continua, em segundo lugar, nós vimos que a fidelidade de Deus nas promessas cumpridas deve ser testemunhada pelos seus, versos 8 a 13. Aquilo que Deus faz, irmãos, nas nossas vidas, na vida dos seus escolhidos, jamais será conhecida pelas outras pessoas, inclusive pelas futuras gerações, por aqueles que estão fora do povo de Deus, a menos que o povo de Deus testemunhe e testifique. É por isso que o salmista escreve, o que vimos e ouvimos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos. Isso é para os nossos filhos, mas para todo aquele a quem nós podemos testemunhar daquilo que o Senhor faz por nossas vidas. Nesse contexto aqui, eu falei semana passada, isso nos torna, irmãos, primeiramente a Israel, é claro, porque o texto é para ele, as verdadeiras testemunhas de Jeová, certo? O testemunho de Jesus, se você ficar mais contente com essa expressão, com esse título, porque somos nós, e não membros de uma seita, que somos desafiados a testemunhar do Senhor. Neste texto, Israel. Em Atos 1:8, Jesus vocaciona cada um de nós como suas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Testemunhas, não importa Antigo, Novo Testamento, este é o meu e o seu papel. Bem, em terceiro lugar, na semana passada, nós vimos que a fidelidade de Deus no passado garante nossa confiança futura. Versículos 14 a 21. Diante do passado, que contamos e testemunhamos hoje no nosso presente, irmãos, toda a nossa ansiedade, toda a nossa insegurança quanto ao futuro, ela se apresenta injustificada, infundada. O Deus que fez é o Deus que fará.
o Deus que esteve presente naquela circunstância na minha e na sua vida, Ele não descarregou a bateria, Ele não ficou velho e senil, Ele não tirou férias, Ele não nos abandona, certo? Na verdade, Ele literalmente diz: nunca o abandonarei, jamais o desampararei. Texto do Antigo e repetido pelo autor de Hebreus. O Senhor está conosco, não importa o que, e podemos crer no nosso amanhã. Hoje vamos terminar o capítulo 44 e passar para o 45 e vamos perguntar: será que os feitos do Senhor sempre têm o efeito desejado sobre os corações e mentes dos homens? Será que a bênção desse Deus maravilhoso, o seu currículo, seu histórico, sempre tem um efeito positivo na vida dos homens? E é isso que nós vamos ver no restante do nosso texto, confirmando a nossa grande ideia: a fidelidade de Deus às suas promessas é suficiente razão para a nossa esperança nele. Nosso texto começa, meus irmãos, de hoje, no versículo 22. E até o 28 nós vamos aprender a nossa quarta lição na sequência, não é isso que temos visto nesses 2 domingos. A fidelidade de Deus é suficiente para alguns, é insuficiente para alguns de coração endurecido. A fidelidade de Deus é insuficiente, e eu poderia até dizer, infelizmente, para alguns de coração endurecido. Terminamos, irmãos, o ponto anterior, o ponto 3, vendo como as ações de Deus no passado nos garante confiança de que Deus irá abençoar e cuidar do nosso futuro. Pode não ser exatamente o que eu e você queremos, mas Ele vai cuidar do nosso futuro. No nosso contexto aqui, do texto de Isaías, isso significava para eles a libertação do cativeiro babilônico. Mas, bem mais do que isso, irmãos, Deus estende a sua promessa olhando para frente, para o futuro, inclusive para o nosso futuro, o estabelecimento do reino messiânico. É importante sempre lembrar, irmãos, que em Isaías há sempre essa dimensão imediata e distante. Perto deles, a libertação do cativeiro estava ali há algum tempo depois, né, do que eles leem esse texto de Isaías, mas também no futuro, aonde de fato o reino prometido seria estabelecido. Mas ainda diante de tudo isso que já viu em sua história, irmãos, Israel ainda não se volta totalmente para o Senhor. Lembra da reclamação lá do 40, 27? O Senhor não liga para a nossa causa, o Senhor não liga para a gente, o Senhor não cuida de nós. Então aqui é exatamente isso que nós vamos ver Deus mostrando novamente. O verso 22 a 28 traz uma mudança em relação ao resto do capítulo. Nesta sessão, irmãos, do ponto 4, Deus trouxe muito mais esperança até o momento, mas aqui Ele vai trazer um confronto. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, consolo, estímulo para o povo. Agora, uma chamada, porque eles continuam sendo este povo rebelde, recalcitrante, esse povo que se volta de maneira dura contra o Senhor, de coração endurecido. Israel, então, irmãos, está sendo confrontado sobre o seu currículo. Se o currículo de Deus são obras, intervenções, provisões, libertações que promoveu ao seu povo escolhido ao longo da história por mais de 1000 anos, e inclusive ainda promete fazer para o futuro, por outro lado, o currículo de Israel é outro, é de incredulidade, é de rebeldia, é de deixar a desejar daquilo que se esperava que ele fosse fazer. O verso 22, iniciando, nos fala de como Israel não invocou o Senhor, apesar da disciplina que recebeu de Deus. A disciplina, meus irmãos, veja bem, ela sempre tem um só objetivo, pelo menos a disciplina bíblica, cristã, né, de Deus, ou mesmo numa igreja local: restauração do pecador. A disciplina nunca visa humilhação, nunca visa destruição, desanimar a pessoa, pisotear a pessoa, nada disso. A disciplina sempre tem o objetivo de quebrantamento e restauração na vida da pessoa. E realmente, irmãos, via de regra, funciona dessa maneira. Como exemplo, deixa eu citar para você Provérbios 22, versículo 15, que vai falar inclusive da disciplina da criação dos nossos filhos. Diz o texto: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, o autor de Provérbios, uma literatura de sabedoria, está mostrando, irmãos, que, via de regra, esta é a regra. É isso que deveria acontecer com a criança e com o adulto também. Levei uma lapadinha de Deus, né? Eu me reduzo à minha insignificância e me arrependo e busco o Senhor para mudar a minha vida, para mudar o meu procedimento. Porém, não funciona a regra
quando o coração está empedernido. Gosta dessa palavra? Significa apenas endurecido, né? Está petrificado. Você bate no coração, em vez de ver aquele barulho de carne, você vê barulho de sólida, de pedra. E assim, meus irmãos, num coração obstinado, empedernido, era o povo de Israel. Agora, detalhe, assim também somos nós, muitas vezes. Qual foi, irmãos, então, a atitude de Israel, que a gente pode, inclusive, olhar para a nossa própria vida, que o Senhor está exatamente confrontando aqui? Os versos 23 e 24, começando a explicação, falam que as ovelhas para os holocaustos e os sacrifícios não foram feitos para o Senhor, nem os demais elementos do culto foram trazidos para o Senhor. Eles traziam, faziam, mas não era dessa maneira que eles estavam agindo, não era em obediência e quebrantamento diante do Senhor, não eram atitudes, irmãos, de coração grato, de coração quebrantado, de coração realmente voltado para o Senhor. Por quê? O que acontece na história de Israel? Nós temos, irmãos, dois cenários negativos nos sacrifícios que Israel fez. Primeiro, em momentos, eles fizeram sim sacrifícios, mas fizeram para falsos deuses, para Baal, para Astarote e todos os outros falsos deuses com os quais eles adulteraram. De onde a gente tira essa expressão, irmãos? Quem me ajuda? De qual exposição? Qual é o profeta que diz que Israel adulterava com falsos deuses? Isso, eu vi alguém sussurrando aí meio timidamente. Oséias. Oséias, meus irmãos, que tem a sua própria vida matrimonial usada como um outdoor vivo, mostrando, né, ele casava com a mulher da prostituição e a mulher, obviamente, simbolizava Israel. E Deus falava que vocês têm ido atrás de seus amantes, vocês têm adulterado. Eu lhe dei o vinho, o trigo. Lembra disso? Não sei faz um tempinho da exposição de Oséias, mas é maravilhoso. Eles ganhavam de Deus e gastavam com amantes. Ganhavam de Deus, gente, é incrível isso. Deus dava a colheita, eles pegavam a colheita e faziam o sacrifício aos falsos deuses. Pode uma coisa dessa? É muito, muito mesmo, irmãos, a ilustração de um casamento que está falido, onde alguém ganha coisas do seu cônjuge e gasta com alguém que não é o seu cônjuge. Por isso, meus irmãos, eles, em primeiro lugar, usavam os sacrifícios para adulterar contra o Senhor. Mas tinha uma outra esfera. Em outros momentos, eles de fato fizeram ofertas de sacrifícios ao Senhor, mas era mera religiosidade. Era da boca para fora. E é exatamente assim, meus irmãos, que a profecia de Isaías começa. Se você lembra o que nós vimos há 41 mensagens atrás, em Isaías capítulo 1, Deus fala o seguinte: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. É impressionante, meus irmãos, como parte após parte Deus vai dizendo a eles que está farto do que eles estão fazendo. Olha, por exemplo, o versículo número 11, Isaías 1. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros ou de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Olha que interessante, irmãos. Essa era outra faceta do falso sacrifício de Israel, onde eles traziam para Deus da boca para fora. Então, meus irmãos, se nós trouxermos isso para o nosso dia e para nós, domingo no culto, na EBD, tudo legal, tudo bonito, roupa de crente, roupa de verdeu, não é isso que o pessoal fala? Na segunda, está no pecado, na corrupção, no materialismo, na falta de oração, o evangelismo não existe, tempo com a palavra é na marra. Uma atitude, meus irmãos, de honrar a Deus com os lábios, mas tendo o coração longe dele.
Não se engane, meus irmãos, eu nunca e jamais vou dizer que você não deve aprender boa teologia. Nós estamos nesse estado lamentável do evangelicalismo brasileiro exatamente porque falta pastores e igrejas com boa teologia. Porém, contudo, entretanto, não é apenas um cérebro cheio de teologia. Não é saber explicar todos os meandros da fé reformada ou do calvinismo. Não é saber diferenciar o que é certo ou errado na doutrina apenas. Mas é vida de quebrantamento, vida diária com o Senhor, que torna o nosso culto um culto vivo, racional, sim, mas também um culto vivo. Porque, meus irmãos, se nós não entendermos assim, nós nos igualamos a esse Israel que a gente está olhando de maneira tão assim, às vezes de cima, tão superior, tão de nariz empinado. Em resumo, Israel não se comprometeu em seguir o caminho que Deus havia dado no passado. Não se comprometeu com o plano de Deus que ele havia exposto para o futuro e transformou a sua relação com Deus em algo cultural até certo ponto, o que muito reflete o próprio Israel do dia de hoje. Deus, então, irmãos, está trazendo coisas novas, como ele diz lá no versículo 19. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. E em lugar disso, irmãos, eles buscavam aquilo que lhes agradava, o que lhes desejava. Deus estava mostrando como o povo de Israel havia se afastado e endurecido seu coração para aquilo que Deus havia planejado para eles. O verso 24 mostra no seu final como o Senhor estava cansado e exausto das atitudes do povo. É algo interessante, meus irmãos, porque antes Deus diz: eu não lhes cansei com o sacrifício que eu pedi, mas vocês me cansaram com o pecado de vocês. Ele usa a mesma expressão, as mesmas palavras. Eu não cansei vocês, porque de fato, irmãos, os sacrifícios, inclusive, eles eram adequados à faixa socioeconômica das pessoas. Você não tem condição de dar um cordeiro porque você é pobre de maré de si? Não tem problema, tinha um animal para você. Você podia dar 2 rolinhas, 2 pombinhos, tudo era adequado. Deus não pesava o seu povo. Aliás, se eles obedecessem, irmãos, eles teriam condição de dar a ovelhinha, porque Deus ia abençoá-los. Então ele diz: eu não lhes cansei, não lhes fui pesado com o que eu pedi de vocês, mas vocês me cansaram com o seu pecado, com a sua rebeldia. Contudo, irmãos, surpreendentemente, o Senhor não dá um basta, abandonando Israel, abandonando e desistindo desse coração endurecido. E aí eu repito, como alguém não consegue ler o Antigo Testamento e não ver um Deus gracioso? Mais uma prova, tantas que a gente já viu na palavra de Deus. Um Deus que insiste em amar. Um Deus que persevera em ser misericordioso. Porque, meus irmãos, eu e você não insistimos em amar. Eu e você não perseveramos em ser misericordiosos em muitas áreas da nossa vida e com muitas pessoas. Vai dizer que você não tem a sua listinha negra? Eu já perdoei fulano, vírgula, mas não chama para comer pizza. Deus chama, meus irmãos, esse Israel endurecido aqui para comer pizza. Deus chama para vir para perto. Deus tremendo que nós servimos. O verso 25 traz o Senhor novamente fazendo um apelo a Israel. O que eles vinham fazendo em nada resolvia a sua situação, em nada os ajudava. Seus pecados estavam apenas crescendo e se tornando uma pilha imensa. Mas no Senhor, tal como sempre foi, irmãos, eles podiam encontrar perdão no Senhor. O perdão não estava, irmãos, no sacrifício em si. É importante a gente lembrar disso. É por isso, irmãos, que quando eles faziam sacrifício meramente por uma motivação religiosa, de nada servia. Mas onde o Senhor tirou isso? O autor de Hebreus nos ensina: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4. No máximo, meus irmãos, o sacrifício feito em fé, tá? Era um vale, ok? Vale perdão, que só se cumpriu de fato, só se concretizou de fato, aonde, irmãos? Na cruz do Calvário. Então eles deveriam seguir os ritos da lei mosaica em fé e em obediência, em gratidão ao Senhor. Mas eles sabiam que, de fato, aqueles animais não cumpriam um papel algum real nas suas vidas. Era o Senhor que lhes perdoava, como ele está dizendo aqui no nosso texto. Eles eram perdoados, mesmo no Antigo Testamento, por causa da fé.
na promessa que tinham naquele que viria, o Messias, aquele que vai tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, como nós conhecemos, Jesus. Por isso, irmãos, que o Senhor está aqui no verso 25, lembrando os israelitas que é Ele que apagava suas transgressões e não se lembrava mais de seus pecados, tudo por amor a Ele mesmo e a sua fidelidade às promessas. Agora perceba, irmãos, eles traziam os sacrifícios, eles eram perdoados antecipadamente, décadas, séculos, milênio antes de Cristo, mas eles não carregavam peso. Não é interessante isso? Quando você hoje pratica na sua vida 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, olha aí, nosso texto, e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Talvez no primeiro momento você ainda está com umas dorzinhas, né, daquilo que você fez, mas Deus vai trazendo o alívio, o refrigério na sua vida e você passa da culpa para o perdão e a vida segue, não é isso? E experimentavam a mesma coisa. Deus fazia isso na vida deles, para que eles entendessem que a confissão de pecados, praticados debaixo de um ato de fé do sacrifício, era ouvido de fato por Deus. E hoje, meus irmãos, não mudou. Não são as nossas boas obras, nosso bom caráter, nossa frequência na igreja, ou qualquer outra atitude que nos traz ou que atrai o favor e a graça de Deus, o perdão dos pecados a nós. Tudo continua sendo por meio e por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As obras corretas são boas, o caráter correto é indispensável, o serviço ao Senhor junto à igreja, ao mundo, são importantes como evidências, mas são evidências, meus irmãos, de que o arrependimento é uma realidade em nossas vidas e que de fato fomos perdoados. Lembra da mulher lavando os pés de Jesus? Quem muito amou, quem muito perdoou, muito amou. Porque eu sei que sou perdoado, eu amo. E lembre-se, irmãos, amor bíblico não é fazer gestinho com a mão ou com uma. Sei lá quantas você quer, fica assim, que nem um... Bem, deixa pra lá. Não. É prático. Eu amo o Senhor, eu faço alguma coisa. Por isso eu estou sempre debaixo da impressão, meus irmãos, que eu não ia durar no primeiro século. Eu ia ficar tentando o tempo todo. Jesus ia ter que me dar um basta. Porque eu ia ser sempre aquele menino que traz uma coisa e não está bom. Deixa eu fazer outro desenho, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu levar para o papai algo melhor. Se nós compreendermos de fato, irmãos, quem Ele é, nós só não fazemos isso porque nós entendemos que nós somos aceitos apesar de tudo. Apesar de quem nós somos. Lembra da história que eu contei? Exatamente da história da criança que trouxe aquele desenho para o seu pai e para a sua mãe? Ele pegou a folha, todo satisfeito, fez lá desenho, fez um sol, e depois de fazer muito mais do que eu tenho tempo aqui, ele disse: papai, ó. Aí o pai primeiro tinha que saber se ele olhava assim ou se ele olhava assim, porque não tinha sentido nem para onde ia. E o pai disse o quê? Que lindo. Que lindo. Irmãos, é daqui para pior o que eu dou para Jesus. É daqui para pior. E apesar de mim, e apesar de você, ele diz o quê? Diz o quê, igreja? Que lindo. Ele olha para o que oferecemos dentro da nossa limitação, no louvor que cantamos agora há pouco. E ele diz que lindo. Ele recebe, apesar de que nós somos, apesar do que nós podemos dar. Por quê, meus irmãos? Por causa do sangue derramado no Calvário. Por causa da justiça, a veste de justiça que é colocada sobre nós. Por causa daquilo que Ele faz quando nós não podemos fazer no nosso lugar. Mas as pessoas ainda assim, muitas vezes guardam um coração endurecido. A nossa sessão termina com uma disputa entre Deus e o seu povo. Deus está dizendo: vamos ver quem tem razão nessa questão de como temos lidado com o pecado. No verso 26, Israel é desafiado, irmãos, a relatar o seu passado, seu currículo, e mostrar que Deus estava equivocado quanto ao que disse sobre a nação nos versos anteriores. Teria Deus sido injusto
ter sido Deus severo demais? É comum, irmãos, para nós, em discussões, muitas vezes, não é? Nós cairmos no erro de exagerarmos o que a pessoa fez para ganharmos a briga. Qual cônjuge nunca usou um nunca ou um sempre totalmente injusto? Você nunca, você sempre, por favor, não levante a mão, não se entregue. O encontro de casais é no próximo mês, a gente fala sobre isso aí. Mas por que a gente faz isso, irmãos? A gente quer ganhar. Deus faria isso? Será que Deus chegaria, meus irmãos, a ser injusto com a realidade de Israel para ganhar o argumento? O verso 27, irmãos, dá um gostinho, apenas para mostrar que Deus não foi injusto, não exagerou e muito menos mentiu em suas acusações. O texto diz, o primeiro pai, aqui mencionado, pecou. E aí, irmãos, os intérpretes, eles se dividem se o texto está falando do primeiro pai de Israel, Abraão, ou algo mais anterior, Adão. Não importa, ambos pecaram. De fato, meus irmãos, esta é uma nação descendente de pecadores, assim como eu e você. Pecadores geram pecadores. Apenas um foi a exceção na história, nós bem sabemos que é o Senhor Jesus. Fora ele, meus irmãos, vale para mim e para você o que Davi diz no Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Como assim, pastor? Essa criança lindazinha que está aqui no meu colo, que eu fui buscar, está com cara de joelho, mas já melhorou, já desinchou. E aí? Pecador. É incrível, meus irmãos, como ainda tem gente que acha que um bebezinho não é pecador. Eu acho que essa criatura nunca foi pai ou mãe. Porque à medida, meus irmãos, que a gente ele vai gostando de qualquer coisa e você não dá, o que ele faz? Ele senta no berço e diz assim, olha, diante das circunstâncias, eu acho que eu não vou reclamar. Não. Ele abre o bico. Porque você não está fazendo o que ele quer, filhinha de Adão e a filhinha de Eva. Então Davi estava certo, irmãos. E Paulo completa, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, meus irmãos, se Israel ousasse dizer que não tinha pecado, estaria fazendo de Deus mentiroso e maquiando a sua própria origem e a sua própria história. E é claro que isso não procede. Além disso, irmãos, diz o texto, os porta-voz se rebelaram contra Deus. De quem ele está falando aqui, irmãos? Aqueles que deveriam ser os representantes de Deus diante do povo. Muitos deles foram o oposto. Falsos profetas, sacerdotes ímpios, reis que fizeram o que o Senhor desaprova, foram instrumentos, vez após vez, para desandar e desviar o povo de Deus. E detalhe, o povo, alegremente e de própria vontade, seguiu, vez após vez, estes maus líderes, esses maus porta-vozes, porque eles conheciam a lei do Senhor, sabiam que deviam viver em santidade, mas se você tem um rei que libera tudo, que libera uma idolatria promíscua, lembra que eu já expliquei a vocês, quase toda idolatria, irmãos, tinha um componente de impureza sexual. Se o rei libera, eu fiz porque Manassés, né? Não, tentando se esconder atrás da autoridade de um rei ímpio, que na verdade mostrava, irmãos, apenas o coração do povo. Por isso, então, irmãos, por causa deste currículo negativo de Israel, eles não podiam negar que Deus estava falando certo. Hoje, naquele momento que estavam lendo aquilo, estavam vivendo o cativeiro, sofrendo, palavras do texto, vergonha, destruição e zombaria. Retribuições, pagamentos, devido ao coração endurecido que, vez após vez, recusou a mão estendida do Senhor e, por outro lado, preferiu o pecado que trazia separação entre eles e Deus. Então, meus irmãos, de fato, Deus não exagerou, Deus não errou, o coração deles não respondeu à fidelidade do Senhor, muito pelo contrário, se mostrava endurecido, se mostrava empedernido. Bem, em meio a essa repreensão final, irmãos, o capítulo 44 termina, mas continua o contexto até pelo menos o começo de 45. Já explicamos várias vezes que a Bíblia não foi feita com capítulos e versículos, tá? Assim, quando vimos a realidade daqueles que se mantêm endurecidos, mesmo diante dos feitos de Deus, agora vão ser animados e consolados de que esta não é a realidade de todo mundo. Nem em Israel, nem no resto da humanidade. Ao olhar e perceber a fidelidade do Senhor em tudo ao nosso redor, na nossa própria vida,
na nossa própria história, muitos são constrangidos por tamanho amor e bondade e são, de fato, alcançados pelo Senhor. E pela graça de Deus, muitos de nós hoje aqui, ou a maioria, somos comprovação disso. Vimos a graça de Deus no Evangelho e nosso coração foi amolecido por tamanha graça. No nosso texto, isso é iniciado aqui mostrando Deus agindo e tendo bom resultado, não por bênçãos materiais, nem prosperidade, nem garantia de saúde, coisas que Israel tinha no passado sido prometidas a ele. Para Israel, irmãos, apesar de esperarem naqueles dias a libertação do cativeiro babilônico, nem isso aqui é usado como evidência da fidelidade de Deus para um coração se amolecer. E o mesmo serve para nós, para eles, para todos nós. A redenção prometida por Deus, a salvação de nossas almas eternas é a maior evidência da fidelidade de Deus. Ele tem alcançado mesmo seres humanos como eu e você, que um dia fomos endurecidos pelo pecado, mas fomos amolecidos pelo Evangelho e nossa visão foi aberta pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Como isso está no texto? Em último lugar, irmãos, a fidelidade de Deus trará salvação, transformando corações endurecidos. A fidelidade de Deus trará salvação, transformando corações endurecidos, versos 1 ao verso 5. Então, irmãos, depois de terminar o capítulo 43, expondo o passado e o presente pecaminosos de Israel, o Senhor mostra que não havia falado disso para envergonhar Israel, nem para derrubá-lo ou desanimá-lo, para mostrar a ele, por outro lado, que ele iria mudar isso. Se no passado muitos deles haviam se mantido endurecidos contra o Senhor, apesar de tudo que o Senhor fizera, no futuro eles experimentariam tamanha salvação, tamanho operar de Deus, que não conseguiriam agir de outra forma a não ser se entregar ao Senhor agora, através da pessoa bendita do Messias, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes, irmãos, nós mesmos esquecemos que Jesus é, primeiramente, o Messias judeu. É por isso que João diz, ele veio para os seus e os seus não receberam. Às vezes a gente esquece disso. Ele primeiro é o Messias prometido ao povo da aliança do Antigo Testamento. Por isso que no verso 1 do capítulo 44 fala de Israel como um servo escolhido. Em um contexto de promessa de salvação, Israel é a primeira que é endereçada a Deus como seu povo escolhido. De fato, irmãos, a promessa da nova aliança, que a gente inclusive acabou de lembrar como concretizada em Cristo, não é isso? Através da ceia, acabamos de fazer essa lembrança. A promessa da nova aliança é encontrada primeiro nos profetas do Antigo Testamento. Em Jeremias e Ezequiel, e se você ler os textos com atenção, você vai perceber que Deus está direcionando essa promessa de nova aliança para Israel. Pastor, então como é que a gente está aqui hoje? Esse é assunto para uma longa conversa em outra hora. Mas isso é verdade. Primeiramente, a promessa é feita para Israel. Então Israel, meus irmãos, sem sombra de dúvida, ocupa um papel único no plano de Deus. Papel que é agora temporariamente suspenso na era da igreja, mas se concretizará no futuro sobre o remanescente fiel, que finalmente se voltará para o Messias. Acompanhe o texto. Isso aqui diz, irmãos, primeiro o verso 2. Esse é o povo que o Senhor formou, o povo que o Senhor ajudará. Eles então não tinham razão para temer, pois o Senhor os havia escolhido. Isso aqui, meus irmãos, reflete o amor incondicional de Deus, apesar de tudo o que nós sabemos que os israelitas fizeram ao longo da sua história. Coisa que Deus, em parte, lembrou no final do capítulo anterior, agora há pouco vimos. Desde, meus irmãos, os tropeços dos patriarcas, passando pelas murmurações na saída do Egito e migração para a Terra Prometida, e chegando às idolatrias repetidas do tempo dos juízes, do tempo dos reis, até chegar até o cativeiro. Uma história, meus irmãos, manchada pela desobediência, pela rebeldia, pela ingratidão. E, ainda assim, diz o texto, eu te formei, eu te ajudarei, eu te escolhi. São as palavras que o Senhor fala para esse povo. Eu acho triste, irmãos, quantos evangélicos hoje, especialmente no nosso meio reformado, têm simplesmente cancelado qualquer
intervenção, participação, interação de Deus com o seu povo escolhido do Antigo Testamento. Fazendo de Deus, meus irmãos, alguém esquisito, ao meu ver, quando abandona promessas, inclusive aquelas que nós temos visto na nossa EBD já há alguns domingos. Mas esse é o que diz aqui. Deus formou este povo, Deus ajudou este povo, Deus escolheu este povo. E aí, meus irmãos, é interessante que ele chama para o contexto um título, um sinônimo de Israel, chamado Jesurum. Jesurum significa aquele que é reto, ou aquele que é íntegro, aquele que anda em retidão. Além de ser uma referência, meus irmãos, ao que o Senhor fará com este povo, tornando Israel de fato agora reto, mas também é uma referência histórica. Jesurum, além desse texto, você só vai encontrar no final do livro de Deuteronômio, escrito por Moisés. Naquele contexto, o Senhor Deus registra por meio de Moisés o caminho tortuoso da desobediência que estava no futuro de Israel. Olhe bem, não tinha sequer chegado direito na terra prometida, e Deus já diz, este povo vai se rebelar. Não está bom a coisa. Isso é centenas de anos antes. E o Deus que nunca erra em suas previsões, estava certo. E nesse contexto, meus irmãos, de que Israel faria isso, ele ainda assim o chama de Jesurum, aquele que é reto. Porque o mesmo contexto de Deuteronômio fala do caráter fiel de Deus e, como nós vimos no nosso texto, que jamais abandonará Israel. Qual é a lição aqui, meus irmãos? Somos quem somos por causa da graça de Deus. Isso não é exceção para Israel. Meus irmãos, se o Senhor remove a sua mão sobre nós, por um instante que seja, a coisa degringola. Com seu Espírito agindo na nossa vida, essa é a nossa realidade hoje na Nova Aliança, não é isso? Com seu Espírito agindo na nossa vida o tempo todo. Eu mato o meu próximo, não é aqui? Eu adultero, não é aqui? Eu minto, não é aqui? E quantas outras coisas? Alguém gostaria de contar os seus pecados desta semana? Só desta? Não? Nenhum voluntário? Também abaixei minha mão. Isso é a nossa realidade. E aí ele olha para o seu povo do Antigo Testamento, olha para mim e para você e vê justo, santo, reto, íntegro. Como pode? Pode. Porque por ele e para ele são todas as coisas. É sempre por causa dele. E por isso, meus irmãos, o caráter do nosso Deus, ele não abandona o seu povo, quer do antigo, quer hoje a igreja. E é sobre isso, irmãos, que o verso 3 começa a falar até o final da nossa sessão. Porque Israel é escolhido por Deus, ele começa a dar as promessas do que ele fará para esse povo. Ele derramará água na terra sedenta e torrentes na terra seca. A terra sedenta e seca, meus irmãos, é um reflexo da disciplina de Deus. Por quê? A chuva só seria interrompida, a terra só seria privada da chuva, porque o Senhor havia temporariamente dado as costas para o seu povo, ok? Então o povo obedecendo, o povo fazendo tudo certinho, o povo adorando a Deus, vivendo a santidade, chuva na hora certa, colheita, quanta maravilha, impressionante, tudo daria certo, mas não aconteceu assim. E muitas vezes, irmãos, Deus teve que cerrar os céus, fechar os céus, como parte de suas muitas disciplinas com seu povo. Lá em Joel, se você lembra bem, ele vai dizer, eu vou mandar nem lembro mais quais são os nomes, mas enfim, o gafanhoto cortador, o migrador, o gafanhoto da Assembleia Legislativa, todos os gafanhotos aí. Por quê? Porque o povo estava sob disciplina. Deus falou assim, olha a colheita que vocês podiam ter, é isso? Não vai ter não. Porque vocês desobedeceram mais uma vez, né, irmãos? Mais uma vez. E aí, meus irmãos, nós vemos como Deus, apesar de tudo, não abandona. E aí, apesar da imagem, primeiro, sobre torrentes de água e a seca que vai passar a ser, digamos assim, geográfica, o verso 3 também mostra que se trata, de fato, de uma restauração também espiritual. É a restauração espiritual que vai ter um impacto, irmãos, na flora e na fauna de Israel, que é coisa que nós já vimos já em muitos textos, não é isso? Florestas, lembra? Em Isaías mesmo.
Deus já prometeu restaurar geograficamente. O meio ambiente de Israel será restaurado. Porque, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, o deserto que a gente vê lá agora não era a realidade de 2000 anos atrás. Alguém vai dizer, é o aquecimento global. Tudo é ele, né? Tudo é ele. Não. Disciplina de Deus transformou uma terra que dava leite e mel, lembra? Uma terra que dava uva, que você precisava carregar com outro homem porque não aguentava o cacho, num lugar que só dá as coisas hoje por causa da tecnologia. O chão mesmo, irmãos, não dá nada, só pedra e areia. Mas Deus vai restaurar isso, mas Ele vai fazer mais do que isso. O texto diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre futuras gerações do povo escolhido, a sua prole, como dá no texto. Esta é a totalidade, irmãos, da restauração que o Senhor trará sobre o remanescente de Israel. Inclusive o que a gente vê em Ezequiel 36. Deixa eu ler para vocês. Ezequiel 36, 24 a 27. Pois eu os tirarei dentre as nações e ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Coisa que nós já analisamos em outros textos. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês, adivinha só, irmãos, o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Esse é o retrato, irmãos, de Israel na consumação dos séculos. Hoje, como já expliquei no EBD, todo judeu, gentio, baiano ou não importa, até carioca, que se converte é do corpo de Cristo, é da igreja de Cristo. Mas haverá um tempo onde Deus vai voltar a tratar com o seu povo escolhido e Ele vai cumprir exatamente isso. Existe outro texto, Joel capítulo 2, 25 a 29. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Está aí o nome deles que eu não lembrava agora há pouco. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Não, irmãos, gafanhoto não é o que come o dinheiro de quem não dá o dízimo, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa coisa que inventaram em igrejas por aí para manipular, pressionar, ameaçar o povo a dar dinheiro. O texto está falando nada disso. Seguindo o texto. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais, perceba, meus irmãos, nunca mais o meu povo será humilhado. Então Joel não podia estar profetizando só para os seus dias. Ele está olhando lá na frente. Versículo 27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, olha aí, irmãos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O sobrenatural, meus irmãos, que todo mundo busca hoje, de maneira tão incessante em muitas igrejas, vai ser extremamente abundante nesses últimos dias. E aqui está falando, é claro, como temos visto na EBD, do tempo da tribulação, quando Israel vai ser restaurado e vai voltar a ser usado por Deus no plano que Ele tem para aqueles dias. Bem, em ambos os textos, irmãos, que nós lemos agora, Ezequiel e Joel, restauração física e restauração espiritual. As duas esferas fazem parte do que o Senhor fará pelo seu povo por meio do remanescente fiel nos últimos tempos. O cenário, então, será totalmente diferente. Israel será restaurado, será o servo do Messias e vai prosperar, diz o texto, como relva nova. Salgueiros que estão perto de água serão similares ao que Israel terá, ou seja, uma árvore que dá sempre o fruto, está sempre verde, porque está perto da água, diz o verso 4. Essa é a esfera exterior que marcará todo o território de Israel, da Mesopotâmia até a fronteira do Egito, como prometido a Abraão em Gênesis 15, 18. Como repetido pelo próprio Isaías, em Isaías 27, 12. Essa extensão do que vai ser dado. Mas o nosso texto, meus irmãos, termina com a esfera interior. Todo esse território vai voltar finalmente, ou vai finalmente ser de Israel, da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, até o ribeiro no Egito. Mas algo mais importante nos diz o último texto.
Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Nada mais de rebeldia, nada mais de abandonar o Senhor. Israel é finalmente o povo do Senhor. Finalmente farão jus a serem chamados Jesurum, aquele que anda em retidão. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor realizará isso. Porque o Senhor fará isso, mesmo diante de tantos que têm o coração endurecido. Ele fará isso naqueles que Ele escolher levar salvação, transformando os seus corações. Nós vamos encerrar nossa mensagem, nosso sermão de 2 domingos, pensando sobre essas duas últimas verdades do número 4 e número 5. A fidelidade de Deus é insuficiente para alguns de coração endurecido. Não basta o que Deus fez, as pessoas não se convertem, não se convencem, não se dobram. Em reflexão ao nosso 4 ponto, irmãos, eu quero endereçar 2 grupos distintos. Grupo 1. Primeiro quero falar com aqueles que estão aqui ou que assistirão depois deste vídeo. Essa é mais uma oportunidade, meu querido, que o Senhor lhe dá para que você possa se render a Cristo como Senhor e Salvador. De fato, Deus prova o seu amor por nós, por você, a cada manhã, simplesmente pelo fato de você acordar respirando. Mas, na mensagem de hoje, você está confrontado a ver se você tem um coração endurecido ou não. Se você tem um coração duro ou não. Se o seu coração for duro, você vai continuar a sua vida. Vai continuar achando que não precisa desse Deus, desse Jesus. Mas se o coração for amolecido pela mensagem que você ouviu hoje, pelo Espírito Santo, entregue sua vida ao Senhor. Reconheça que como pecador você precisa dele, desesperadamente. Como eu precisei um dia, e praticamente todos que estão aqui. Mas há um segundo grupo, irmãos, que eu quero falar com, que é nós que já andamos com o Senhor. Ainda assim, irmãos, nós podemos permitir, em algumas instâncias da nossa vida, que nosso coração se torne endurecido. E aí não vamos atentar para aquilo que o Senhor nos fala a cada dia. Podemos fazer o nosso devocional, mas sem perceber aquilo que Ele está falando ao nosso coração. E como, irmãos, muitas vezes Deus, pela palavra, no devocional, onde quer que seja, está expondo o nosso coração. Deus está fazendo uma biópsia do nosso coração. Está mostrando o que está dentro. E eu não enxergo, eu não vejo isso. Ele pode arrebentar as correntes que o pecado insiste em colocar em nossas vidas, se nós assim permitirmos. Ele pode romper, meus irmãos, as barreiras e limitações que nós permitimos em nossa vida, que existam a obra que o Senhor quer fazer em nós. E nos enchendo de sua graça, Ele vem nos convencer de que a sua fidelidade cumpriu de fato tudo o que nós temos, tudo o que nós precisamos. Podemos, irmãos, então, olhando para o segundo ponto, ver como Deus deseja fazer isso em nós. Precisamos lembrar, meus irmãos, que Pedro teve o melhor pregador de todo mundo. E ainda assim, Judas teve o melhor pregador de todo mundo, de toda a história. E ainda assim. Então, o resumo, meus irmãos, do nosso ponto 4 e 5 é: de que lado eu estou? Apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, sem dúvida nenhuma sobre isso, sabe que no meu dia a dia meu coração tem ficado endurecido pelas minhas próprias escolhas? E eu tenho dado as costas àquilo que Deus deseja fazer na minha vida. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a olhar para o seu currículo, para a sua fidelidade e buscarmos de todo o nosso coração fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus. Buscarmos no nosso dia a dia, na nossa rotina, que Ele seja o primeiro pensamento e compromisso do dia. Que Ele seja o último pensamento e o boa noite do final dele. Que Ele esteja presente ao longo do nosso dia. Que a cruz, que o Evangelho, irmãos, voltem à nossa memória, sem precisar de uma mensagem expositiva, ou de um livro, ou de qualquer coisa, simplesmente porque, sem essas coisas, quem somos nós, de fato? Que diferença há em nossas vidas sem essas coisas? No povo de Deus estava desobedecendo ao Senhor uma das vezes. Deus propôs a Moisés:
Deixa eu passar a régua, acabar com esse povo, eu começo de novo de ti. Êxodo capítulo 33. E Deus ouviu de Moisés a seguinte intercessão: Senhor, em primeiro lugar, o que diriam os povos? Pensa no teu nome, pensa na tua reputação. E aí Deus fala: tá bom, não vou passar régua, mas eu não vou com o povo não. O rebelde demais. E aí Moisés pede de novo: Senhor, se o Senhor não for conosco, que diferença tem entre nós e os outros povos? Meu amado, Jesus é o distintivo da sua vida. Você é apenas mais um na multidão sem Ele. Você é apenas mais um. Ele é o distintivo, o diferencial na minha e na sua vida. Assim o era em Êxodo 33, por isso Deus ouviu a oração de Moisés e acompanhou o seu povo. Que o povo de Deus, meus irmãos, possa mostrar em nossas vidas, em nossas ações, nosso agir, nosso viver, livrando-nos da ansiedade que tanto assola este mundo, do desânimo, da depressão, que leva tantos até atitudes extremas, passando longe de tudo isso que mostra o quanto eles estão necessitados, inclusive, do Senhor. Nós possamos, irmãos, ser faróis no nosso dia, que mostram às pessoas o perigo das rochas e o caminho até o porto seguro, o caminho até Jesus. Deus amado, somos gratos porque a tua fidelidade dura para sempre. Teu amor leal, teu amor fiel. Essa noite somos gratos porque olhamos para o passado e não há motivo de arrogância, orgulho ou vaidade possível diante de nós. Eu sou Israel. Eu sou aquele que só pode ser chamado de Jesurum por causa da graça de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a, cientes disso, gratos por isso, vivermos dessa maneira no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos afazeres, na nossa rotina. Dá-nos uma semana onde isso seja comprovado na minha vida, na vida dos meus irmãos. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.